Em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo, no canal do jornal O Coletivo no YouTube. Olá, eu sou André Lobão e comigo estão Júlia Caldas, Bruno Lima Rocha e Mohamed Ali. Oi, boa noite. No programa de hoje vamos acompanhar os últimos acontecimentos sobre o cessar-fogo do genocídio palestino e também vamos conversar com Badra El-Sheikh, que é jornalista e representa aqui o Instituto Palestino de Diplomacia Pública. Mas antes a gente vai para o nosso editorial. Agora, no Oriente Médio em Revista, editorial. A bola é sua, Bruno. Bruno? Bruno deu uma travada. Pessoal, voltei agora. Tá em dose dupla, né, Bruno? Oi, hoje tá difícil aí. Vamos lá, gente. Vamos lá. Boa noite para quem está no ao vivo. Bem-vindas, bem-vindos para quem for assistir no link. Nós estamos diante de um impasse no chamado Oeste da Ásia, por nós o inimigo cruzado chama de Oriente Médio. A condição é a seguinte. Vamos começar pelo acordo do Líbano. O Líbano fechou um acordo de consenso com o presidente general Aoun e as Forças Armadas libanesas, que quase sempre serviam para equilibrar ou diminuir a tensão interna. Se o Estado sionista não for expulso do último milímetro de território libanês pelas Forças Armadas libanesas, que não são de bom nível de combate, vai obrigar o Hezbollah a entrar em guerra outra vez. E com essa entrada do Hezbollah em guerra, acaba o acordo de cessar-fogo, de vez, o inimigo viola toda hora, o inimigo chegou a roubar Oliveira sendo roubado do sul do Líbano, e vai antecipar os tempos de reconstrução da logística do chamado eixo da resistência. O outro fronte é no Iêmen. O Iêmen fez uma campanha fantástica de bloqueio do acesso ao Mar Vermelho, impossibilitou o porto de Eilat, que é um porto na Palestina ocupado que o inimigo toma como seu porto para incidir no canal de Suez, e agora é alvo de intensos bombardeios. A outra condição é a da República Árabe da Síria. Hoje, do jeito que a situação está na Síria, se o país, República Árabe da Síria, conseguir manter a sua integridade territorial, já estaria de excelente tamanho. Hoje, tá? Hoje. A outra situação que a gente tem que levar em consideração é a seguinte. Se o único projeto econômico para a retomada da Síria for o gasoduto Qatari, ou turco-Qatari, e isso aí não levar em conta, por exemplo, a capacidade que a Síria tem de se autofinanciar caso ela consiga reconstruir a sua petrolífera, vai trocar uma dependência por outra, infelizmente. E com regras financeiras impostas pelo sistema SWIFT, que não é muito convidativo para os nossos países. Por fim, a questão palestina. Por fim. Eu posso estar enganado, mas tudo indica que a gente vai ver em Jenin mais ou menos o que viu em Gaza, numa escala um pouco menor. Menor que eu digo não é menor de crueldade, mas como é um campo de refugiados, não é todo o enclave costeiro de Gaza, é o que vai acontecer. Porque a tendência é apertar a linha logística, já que a Jordânia está reprimindo muito a chegada de armamentos de reforço para Jenin, demais até, mais do que a média, e não tem o canal, ou o canal via República Árabe da Síria, que é Iraque, República Árabe da Síria, ele está bloqueado, ou parcialmente bloqueado.
Então, a tendência hoje é o inimigo focar em Jenin para tentar criar uma nova condição de guerra interna. Por que eu encerro com isso? Porque do lado sionista é inviável a continuidade do gabinete de guerra, mesmo o segundo gabinete de guerra, e do governo Netanyahu. Na interna do chamado Estado de Israel, é inviável aquela capacidade de governo. Então, o que eles precisam fazer? Precisam criar tumulto, em cima de tumulto, em cima de tumulto, em cima de tumulto. Para quê? Para aproveitar essa maré de empenho e agressividade do governo Trump e aproveitar também a situação que é fática, porque o governo Biden era hipócrita. Dizia que queria 2 estados, 2 povos, etc., e não fazia nada para conquistar isso. Nada. O governo Trump não fala mais nada, fala que vai passar o rodo e deu. E ainda colocou uma embaixadora na ONU que assume de pés juntos que a Cisjordânia não existe, é um direito bíblico fantasioso de Judéia e Samaria. Então, que se dane os povos originários, está na Bíblia, eles vão bancar, o tesouro gringo banca, está valendo. Essa é a condição atual do Levante e, pelo menos, dos territórios árabes diretamente envolvidos com a luta contra o Estado sionista. A gente realmente espera que o Iêmen tenha a capacidade de reposição de forças para voltar para a campanha no Mar Vermelho e que Gaza se reconstrua, pelo menos na sua capacidade de defesa, porque, pelo que deu para ver, ainda está bastante intacto. É isso, vamos para o programa. É isso, obrigada, Bruno. E na sequência a gente vai conversar então com a convidada de hoje, que é Badra El-Sheikh, que é jornalista e representante do Instituto Palestino de Diplomacia Pública. Então, boa noite, Badra, bem-vinda e obrigada por estar aqui com a gente hoje. Boa noite, Júlia. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente ter uma boa conversa sobre essa última semana. Obrigada, Badra. Então, eu vou iniciar a nossa conversa te perguntando o que é exatamente o Instituto Palestino de Diplomacia Pública e de que forma que a organização atua. Então, Júlia, só uma correção, é Badra, não Badra, mas Badra. Dos erros que já cometeram com meu nome árabe, esse é o mais tranquilo, então sem problemas. Então, falar um pouquinho do nosso instituto. O PIPD, né, a sigla em inglês, Instituto Palestino de Diplomacia Pública, é uma organização não governamental, é independente, é baseada na Palestina, e em Ramallah, e trabalha muito focada nessa questão da mudança de narrativa sobre a Palestina, tendo em mente a libertação total do território ocupado da Palestina de todas as formas de colonização. E a gente trabalha junto de aliados ao redor do mundo. A gente busca alcançar essas mudanças através do que a gente chama de uma diplomacia alternativa, até por isso está no nosso nome, Diplomacia Pública. O PIPD ele surge em 2018 a partir de um esforço da própria sociedade civil palestina para buscar criar uma organização focada nessas alianças internacionais e muito focada através do advocacy também, né? Então atuando a partir de estratégias estabelecidas para mudar políticas públicas e nessa mudança de narrativa, para criar uma pressão popular global pela Palestina. Claro que não existe sozinho, num vácuo. O PIPD faz parte de uma rede de organizações palestinas, de movimentos palestinos, a partir da sociedade civil palestina, e trabalha junto com essas organizações e esses movimentos. E a gente centraliza justamente nessa abordagem colaborativa, envolvendo com outras vozes palestinas. A gente, inclusive, na nossa parte digital, que é o Rabet, @rabet_by_PIPD, é o nosso Instagram, a gente tem uma série de vídeos e séries especiais sobre Gaza, feitos por palestinos de Gaza, inclusive com a Bissam, que é uma jornalista palestina muito conhecida. A gente está com uma série nova em colaboração com ela agora, falando da história dos sobreviventes únicos. Então, é Soul Survivors, tratando justamente de crianças, por exemplo, que perderam as famílias inteiras nos ataques genocidas da entidade sionista contra a faixa de Gaza. A gente também está com o nosso site em português agora, então convido todo mundo a visitar, thepipd.com/br, eu não sei se dá para colocar aqui, mas enfim, de qualquer forma, tem o nosso Instagram também. E
Só para finalizar, recentemente, né, o trabalho do PIPD foi se desenvolvendo ao longo dos anos, e a partir do início do genocídio em Gaza, ou talvez da intensificação do genocídio contra o povo palestino, foi sentida uma necessidade de fazer parceria com a maioria global. A gente está acostumado a nos chamarmos aqui no Sul de minoria, mas nós somos maioria. Então, foi sentida essa necessidade de estar presente no Brasil, na Colômbia, em outros espaços do Sul global, e é por isso que a gente está trabalhando agora a partir daqui, buscando crescer a nossa equipe e, enfim, trabalhar junto com todos os atores que trabalham aqui no Brasil por uma Palestina livre. Badra, pode só, por favor, repetir o Instagram de vocês? É @rabet, que significa laço ou link em árabe, então RABET BYPIPD. É um pouco difícil, mas eu posso mandar no chat também para facilitar. Tá bom, obrigada. André, bem-vinda. Antes eu queria dar um recado aqui para o pessoal que está assistindo a nossa transmissão, né? Para curtir, compartilhar aí em suas mídias, em suas redes, e também pedindo uma força aí para quem está nos acompanhando, para mandar aquele Pix aí que é muito importante para dar sustentabilidade a essa produção. Valeu, pessoal. Vamos curtir, dá aquele like aí, compartilhe e dá uma força aí para a gente na colaboração com o Pix aí, no valor que você achar possível. Badra, após o acordo anunciado de cessar fogo em Gaza, qual a sua avaliação desse acordo e da sua implementação? Olha, a gente está ainda no 17º dia, né, dessa primeira fase, que deve durar 42 dias. É até um pouco difícil falar em cessar-fogo, considerando que a entidade sionista já violou o cessar-fogo tantas vezes, né? Já teve algumas casualidades em Gaza, inclusive. Um carro foi bombardeado há 2 dias atrás, se não me engano. Mas para os padrões da entidade sionista, o cessar-fogo ainda está em vigência. Mas, assim, eu não sei dizer quanto tempo ele vai durar. A gente tem acompanhado agora ao vivo, né, o resultado dessa reunião na Casa Branca entre o criminoso de guerra Benjamin Netanyahu e o presidente americano Donald Trump. E é muito difícil saber se ela vai durar tanto tempo. Obviamente, Netanyahu sofre uma espécie de pressão interna que eu imagino que não seja muito preocupante para ele, talvez, enquanto ele ainda está nessa... enfim, certo de que o Trump vai protegê-lo e tudo mais, mas uma pressão talvez para libertar o restante dos israelenses em Gaza. Mas isso não é garantia nenhuma de que ele vai trabalhar para manter o cessar-fogo. Então, a gente precisa acompanhar. Eu tenho acompanhado um pouco do que tem saído agora, né, dessa conversa entre os dois, e obviamente, a perspectiva não é muito positiva, porque após essa primeira fase, agora está sendo conversado como vai ser a segunda fase, a fase de reconstrução. Quem vai bancar essa reconstrução, principalmente? E, pelo que parece, até agora, os palestinos não foram convidados para a conversa mais uma vez. Tá mudo. Mohamed, microfone. Ok? Agora Ok. sim. Boa noite, Badra, Júlia, Bruno, Lobão. Gostaria de dar um abraço à Renata Marroco, que sempre estamos nos chats por aí, né? Pessoal, as coisas elas estão ficando muito quentes na Cisjordânia, né? E isso é preocupante, né? E Badra, em relação a ela, há a possibilidade do Estado sionista repetir lá o que fez em Gaza, né? Porque essa destruição que fizeram em Gaza, né? Será que vai ter repeteco? Qual a sua opinião? Olha, já que a gente está falando de Cisjordânia ocupada, eu queria só tomar um pouquinho do tempo para falar que hoje completam-se 1000 dias do assassinato da jornalista Shirin Abu Akleh em Jenin, enquanto ela cobria mais uma invasão ilegal do Estado de Israel na região de Jenin, no campo de refugiados. Ela foi assassinada por um soldado israelense.
e continua por isso mesmo. Então, antes mesmo do genocídio começar, a gente precisa lembrar dos jornalistas que foram assassinados pelo Estado de Israel, pela entidade sionista. Infelizmente, fica por isso mesmo, mas é nosso dever lembrar sempre da memória, do trabalho da Shirin e de todos os jornalistas que também foram assassinados ao longo Já das foram 15 mais de 200, né, assassinatos. Exato. Isso é sempre bom lembrar, porque tem algumas pessoas que esquecem do que Israel fazia antes do genocídio. Mas sobre repetir o que acontece em Gaza, eu acho que se a gente estiver falando de Jenin, especificamente, infelizmente, eu acho que talvez seja possível e talvez seja esse o desejo. A gente viu há 2 dias atrás a explosão de 20 prédios, né, de um bloco residencial inteiro em Jenin, e Israel tem o poder para isso e está muito certo do seu direito, seja ele divino ou seja qualquer narrativa que o Estado sionista escolha para defender os seus crimes de guerra. Se eu não me engano, até agora desde o começo do ano, são mais de 70 palestinos assassinados na Cisjordânia ocupada, 10 crianças, né? A gente sabe que também a entidade sionista tem recordes aí em assassinatos de crianças, e a destruição está em larga escala, né? Então, as ruas estão sendo demolidas, eles estão demolindo justamente o caminho que leva aos hospitais para que os palestinos não consigam chegar aos hospitais, eles estão impedindo indiretamente os palestinos de enterrarem as suas famílias. Então, se não me engano, mais de 30 corpos estavam esperando para poder serem enterrados. E é um cenário muito, muito fácil para que Israel repita a mesma catástrofe em Gaza, principalmente contando com a inércia, com a falta de ação da comunidade internacional. Perfeito. A gente tem visto algumas imagens que chegam para a gente, eles usando aqueles tratores que rasgam as ruas, sim, tiram toda a pavimentação, rasgam toda a rede de água e esgoto, para que não tenha mais água potável, não tenha... Né? Explodiram mais de 100 prédios em Jenin. Né? Então, isso é um procedimento que é crime de guerra, que continua sendo crime de guerra. É em cima da população civil. Sim. Isso é crime de guerra, isso é algo que tem que ser duramente criticados. Precisamos ir às ruas por Jenin, não é só Gaza, é Jenin, é Cisjordânia, né? E é uma convocação que eu faço, né? As pessoas que estão no comitê, olhem por Jenin, olhem pela Palestina, a coisa não acabou, não acabou. Saíram da ação em Gaza, estão entrando na Cisjordânia de uma forma terrível, de uma forma, né, voraz. O que eles não conseguiram em Gaza, eles têm esse sentimento de conseguir na Cisjordânia, mas não vão conseguir. A resistência, ela vai continuar forte. Eles vão ter mais uma derrota. Eles não ganharam em Gaza. Não ganharam, não venceram. Muito pelo contrário. Né? A marcha dos sobreviventes de Gaza é uma grande derrota para Israel. Né? Essa coisa aí. E ao invés de o Trump ficar... Desculpa o comentário que eu vou fazer em relação a essa última reunião. Ao invés de querer tirar os palestinos da Palestina, leve os sionistas para os teus Estados Unidos. Tira eles de lá. Bota eles na sua casa. Bota lá no Texas, onde você nasceu. Se gosta tanto deles, fique com eles. Né? Os Estados Unidos é tão grande. Né? Se você acha a Palestina pequena, leva eles para você. Isso aí, desculpa. Eu queria só fazer um comentário, se possível. Padre. Desculpa. Mas fica à vontade. Não, é só porque você comentou sobre a questão da resistência, né? Eu acho que a gente está falando de Jenin, a gente está falando de um outro berço de resistência também muito forte na Palestina. Não sei se a gente vai entrar mais nisso na conversa, enfim, alguma outra vez. Que livre em relação a isso. Mas é importante mencionar que o campo de Jenin, ele foi fundado em 53, então logo, enfim, a partir dos processos da Nakba, né, da catástrofe palestina, da expulsão dos palestinos das suas casas.
e a partir dali nasce uma força de resistência muito grande que nunca cessou. Desde 53 até 2002, na invasão israelense ao campo de Jenin, ao massacre de Jenin, e até hoje. Então, assim, como você falou, Mohamed, a resistência palestina, ela só prova o Estado e a entidade de Israel que eles vão falhar e vão falhar enquanto eles continuarem tentando eliminar ou transferir os palestinos. O ministro de defesa, né? A gente precisa realmente trabalhar nesses termos, né? Porque de defesa, o ministro israelense, o Israel Katz, né? Muito conhecido aqui no Brasil, ele disse que a intenção dessa operação, né? Essa operação Muro de Ferro, na Cisjordânia ocupada, é replicar a devastação generalizada das instituições sociais e da vida cotidiana, como foi feito em Gaza. A declaração está feita. Está claro por que eles estão fazendo essa operação em Jenin, em Tulkarem também, que está sendo muito atacada, em outras partes da Cisjordânia ocupada. Bom, então é muito importante a gente ter essas questões em mente. Eu só quero também fazer mais uma observação, desculpa, né? Da Nakba, né? São povos refugiados da Nakba. Gaza, ela tem essa população enorme, porque tem povos, grande número de refugiados da Nakba, de 48. Jenin, né, é um campo de refugiados, estão começando a fazer um campo de extermínio. Mais uma vez, a entidade sionista fazendo um novo campo de extermínio. Então, alerta ao mundo onde estão os campos de refugiados. Os sionistas querem fazer esses campos de extermínios. Então, atenção a todos, né? O processo continua e ele não parou. O processo de genocídio agora está em Gaza, está na Cisjordânia, e a gente precisa estar atento, denunciando sempre todos os atos de terror e devastação. Em falar em terrorismo, existem esses assentamentos, né, ilegais que colocam lá, que armam os ditos colonos, que de colonos não tem nada, né? E eles estão começando a fazer... Começando não, eles fazem sempre atentados terroristas. Eles estão replicando o que foi o Haganah, foi o Yorgun, estão agindo de uma forma vil em cima da população civil, queimando carros, queimando casas, dando tiro em tanques de água, para que não tenha água. Então, fiquemos atentos com essa entidade. Bruno? Sim, se a internet deixar, vamos lá. Agora sim, Badra, boa noite, obrigado por estar com a gente. A pergunta vai mais no âmbito agora do TPI, tá? O Instituto Palestino de Diplomacia Pública está participando do lançamento do Grupo de Haia, uma coalizão de estados para responsabilizar o Estado sionista junto ao Tribunal Penal Internacional, TPI, por violações do direito internacional e genocídio em Gaza. Eu queria te perguntar um pouco sobre essa iniciativa e, se tu me permitir, algo que eu recebi há pouco, até de um colega que não era de origem, continua não sendo de origem palestina, que me causou surpresa. Como você trabalha com esse tema, só abrir aqui que está difícil. Consegui. Então, junto com a pergunta sobre a iniciativa do Grupo de Haia no TPI, o Parlamento da União Europeia reconheceu o genocídio em Gaza e apelou para sanções contra o Estado sionista. Por isso agora, recebi isso faz 10 minutos antes de entrar no programa. Eu queria teu comentário, sem checagem, estou chutando, pode ser tudo errado, mas acredito eu que a fonte é boa. Sobre isso, sobre o Grupo de Haia, por favor. Beleza, eu vou para o Grupo de Haia primeiro, porque eu também não passei por isso, mas de qualquer forma, 15 meses tarde demais. O Grupo de Haia, ele foi formado oficialmente no dia 31 de janeiro, né, por 9 representantes de representantes de 9 governos. Então, Belize, Bolívia, Colômbia, Cuba, Honduras, Malásia, Namíbia, Senegal e África do Sul. Obviamente, a gente pode perceber novamente a ação e a agência de atores do que a gente chama de Sul Global, né? Então, não tem
nenhum representante de governo do Norte global nessa iniciativa, mas é uma iniciativa muito importante. E eu sei que outras iniciativas já foram tomadas ao longo dos anos, dos meses especificamente referentes ao genocídio, mas essa agora está focada em defender os direitos palestinos e tentar dar um respiro, talvez recuperar a própria crença deles e nossa no sistema, na lei internacional, no direito internacional, que é tão ignorada e pisoteada pela entidade sionista com a ajuda, enfim, dos poderes imperialistas que os sustentam, né? Eles são, pelo que está na descrição e também pelo que foi conversado entre os grupos, eles estão determinados a cumprir as obrigações de pôr fim à ocupação israelense do Estado da Palestina e apoiar a realização do direito inalienável do povo palestino à autodeterminação. E eles vão atrás das decisões do Tribunal Penal Internacional. Eles, na própria declaração de inauguração do Grupo de Haia, eles afirmaram a intenção de apoiar as solicitações do TPI, no caso dos Estados-partes, né, de cumprir as obrigações de acordo com o Estatuto de Roma, no que diz respeito aos mandados de prisão contra o criminoso de guerra Benjamin Netanyahu e contra o Gallant também, e também de implementar as medidas provisórias do Tribunal Internacional de Justiça, sempre confundo os dois, mas sobre as consequências legais das políticas e práticas de Israel no território ocupado da Palestina, incluindo Jerusalém, e as consequências da construção de um muro no território palestino ocupado. Outras intenções que eles falam, que eu acho que é importante a gente mencionar, até porque esse grupo de Haia já declarou que eles estão abertos a outros representantes participarem, e seria muito importante se o Brasil pudesse participar dessa iniciativa, a intenção de cumprir a prevenção do fornecimento ou transferência de armas e munições, enfim, equipamentos que podem ser usados por Israel, sempre que houver um risco claro, né, que elas sejam utilizadas para cometer ou facilitar violações do direito humanitário, que, enfim, para Israel isso é qualquer uso básico. E também a prevenção da atracação de embarcações em qualquer porto, em todos os casos que houver o risco de que essa embarcação seja usada para transportar combustível militar e armamentos para Israel. Então, é muito importante, essa é uma iniciativa muito importante, porque está focada nesses pontos específicos, e seria realmente essencial se o Brasil e outros estados pudessem compor essa iniciativa. Só um minutinho aqui que minha bateria está acabando. E, enfim, sobre essa notícia, Bruno, não sei se você conseguiu fazer um fact-checking aí rápido e breve, mas eu acho que, de qualquer forma, o meu comentário... Não. Se for isso mesmo, 15 meses tarde demais. Eu acho que a gente já está num estágio agora que qualquer declaração, qualquer tomada de decisão é tarde demais, porque em números oficiais já foram mais de 60 mil palestinos. Em números não oficiais a gente sabe que é muito mais, por conta dos escombros, por causa dos palestinos que ainda vão vir a passar por situações, enfim, delicadas por conta das doenças que estão espalhadas por Gaza, das bombas que ainda podem explodir, enfim. Só para responder uma pergunta aí de uma pessoa que está aí na audiência, os países que integram essa coalizão são Belize, Bolívia, Chile, Colômbia, Honduras, Malásia, Namíbia, Senegal e África do Sul. Júlia? Valeu, André. Então, a gente vai fazer uma pausa rapidinho aqui na nossa conversa, hoje recebendo Badra El Sheikh, e daqui a pouquinho a gente está de volta. Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube. Volta então com Oriente Médio em Revista, lembrando a quem nos acompanha de curtir e compartilhar no canal em que vocês estão assistindo,
também compartilhar nas redes sociais. E para quem puder contribuir com o programa, tem o QR Code que aparece aí na tela volta e meia, e também o endereço é sindasp@gmail.com. Qualquer valor que vocês puderem contribuir para dar continuidade ao programa, para dar uma ajuda na equipe técnica, e enfim, é só acessar o QR Code ou mandar aqui pelo e-mail do Sindasp. Agora, então, dando continuidade com a nossa conversa com a Badra El-Sheikh, até a questão que eu tinha aqui, Badra, tu acabou já respondendo antes, então eu te pergunto, enquanto comunicadora e também representante, né, do Instituto Palestino de Diplomacia Pública, como é que vocês veem o papel social e a responsabilização dos grandes veículos de comunicação do Ocidente em relação à cobertura da guerra e do genocídio palestino? Bom, a gente sempre entendeu, ou até, enfim, eu pessoalmente, também dentro do Instituto, a cobertura da mídia hegemônica, da mídia comercial, como cúmplice, né, do Estado e da identidade sionista. Não tem como a gente olhar para um jornal que coloca na manchete, que trata os palestinos como terroristas, que não coloca os seus nomes, não humaniza os palestinos, pelo contrário, os trata como seres bestializados, como, enfim, ou como vítimas perfeitas, né? Os enquadra nesses quadros específicos. Não tem como dizer que eles não são cúmplices do Estado de Israel. Eles estão reforçando uma narrativa muito, muito danosa para os palestinos há mais de 70 anos. A gente viu exemplos claros nesses 15 meses de genocídio, onde as forças de ocupação israelense davam uma informação ou davam um fato, e os jornais replicavam esse fato sem checar, sem fazer checagem, sem dizer mesmo que eram as forças de Israel que estavam dando aquela informação. E isso, por si só, já é muito grave, mas, enfim, os exemplos são infinitos. A gente teve jornais, inclusive, atuando contra os próprios colegas de profissão, os jornalistas palestinos de Gaza, que são vítimas das principais vítimas da entidade genocida sionista em Gaza. Quando as forças de ocupação israelense diziam que tais jornalistas estavam envolvidos nos grupos de resistência armada, ou seja, portanto, eles mereciam ser assassinados, deveriam ser assassinados, e isso era divulgado por grandes jornais, inclusive aqui no Brasil. Até mesmo o uso, né, de grupo terrorista, a denominação do Hamas como grupo terrorista, quando o Brasil mesmo não reconhece o Hamas como tal, mostra um pouco do jornalismo, que eu falo às vezes brincando, mas um jornalismo um pouco freestyle, assim, que é feito pela mídia hegemônica, de nomear como eles querem para servir para a narrativa que, enfim, que lhes beneficia. Então é isso, assim, qualquer coisa que seja feita, qualquer espaço que seja aberto na mídia hegemônica, na mídia comercial, para ouvir uma voz palestina ainda é muito pouco para todo o mal que eles ajudaram a causar ao longo desses últimos anos, enfim, dessas décadas de ocupação e de colonização no território da Palestina. Há total comprometimento dessa grande mídia hegemônica em relação ao sionismo. Isso está bem claro. Eles não dão espaço nenhum à narrativa palestina. O sionismo comete assassinatos seletivos de jornalistas. Se já ultrapassa mais de 200. Além dos jornalistas, os familiares dos jornalistas. Enfim, é um grande absurdo. É um genocídio que está acontecendo. E, assim, são totalmente... Os veículos de comunicação, de forma global, inclusive do Brasil, vamos dar nome aos bois, o Globo, Folha de São Paulo, o Estadão, e tem mais gente por aí, apoiam abertamente o sionismo, apoiam o genocídio que está acontecendo na Palestina. Não é isso, Mohamed? É exatamente isso. Até existe uma coisa que é muito importante dizer. A resistência palestina, nenhuma é qualificada como terrorista pela ONU e pelo Brasil. Porque existe o direito internacional, né, que ele diz que os povos podem resistir à ocupação, inclusive com armas, com pedras, com palavras, né, e principalmente, né, os veículos eles estão dando a opinião
de quem diz que é terrorista, que é Israel, Estados Unidos, França, Inglaterra, alguns países europeus. A opinião da Globo, da Folha, ou quando diz Hamas, grupo terrorista, é a opinião dos Estados Unidos, de Israel. Porque deveria ser proibido. O Brasil não reconhece o Hamas como grupo terrorista. Muito pelo contrário, reconhece como resistência. Uhum. Então deveria ser dito a resistência palestina do grupo Hamas contra o ataque terrorista do Estado de Israel, porque eles cometem terrorismo e cometem genocídio. Então, eles deveriam dizer o ataque genocida de Israel. Porque isso o TPI está falando, não sou eu, não é o Bruno, nem o André, nem a Júlia, nem a Padra. O mundo está vendo isso. Não precisa ter 2 neurônios para perceber que é um genocídio, que é um massacre, que está acontecendo em cima da população civil, que ela tenta resistir. Quem resiste a isso é terrorista, isso é loucura. Estão demonizando a vítima. E não pode. Desperta, precisa ser despertada, tirar essa impressão tóxica dessa mídia hegemônica que faz do bandido o herói. Nesse caso, o bandido é o Estado sionista de Israel. Exatamente. Bom, pedindo aí mais uma vez aí você que está assistindo o nosso programa, pedindo o seu like aí, curta, compartilhe aí o nosso conteúdo e mande aí, dê uma força aí para a gente através do Pix que está rolando aí na nossa telinha abaixo aqui. Qualquer ajuda é importante para a continuidade e sustentabilidade do Oriente Médio em Revista. Badra, qual a análise dos planos do recém-possado presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de promover uma remoção em massa do povo palestino de Gaza? Olha, essas últimas declarações que estão saindo agora, né? Ele dizendo, inclusive, que se sentem donos de Gaza, né? Eu acho que está muito bem declarado quais são os interesses, quais são os objetivos, o que eles querem fazer. O que eles querem fazer é limpeza étnica. Isso já foi dito de várias formas, não adianta tentar florear, não adianta, inclusive, voltando na última pergunta, quanto os jornais internacionais ou brasileiros queiram tratar de outra forma. O que está sendo feito contra o povo palestino é limpeza étnica, seja em Gaza, com esses planos, com o genocídio e com esses planos de transferência forçada, seja na Cisjordânia, como a gente também falou, a expulsão e os deslocamentos forçados nos campos de refugiados, e em Tulkarem, em Jenin, enfim. O Trump, recentemente, ele falou que ele queria ser um peacemaker, né? um homem da paz e um homem que iria unir. Certamente ele se refere, talvez, à retomada dos acordos de Abraão e reunir os estados árabes traidores da causa palestina e os seus governos traidores do povo palestino e nos processos de normalização com a entidade sionista, para os que se prestam a esse papel. Mas de paz não tem nada, né? Num projeto que busca tirar os palestinos. Se eu não me engano, ele até mencionou hoje que ele quer tirar os palestinos porque está numa situação muito delicada, Gaza. Então, ele não quer que os palestinos fiquem ali, ele quer que os palestinos vivam felizes em outro território. Mas o que esse senhor, talvez o cérebro dele não consiga compreender, porque talvez ele nunca tenha tido comprometimento com nada, além do dinheiro e os ideais fascistas dele, é que o povo palestino simplesmente não vai sair do território. O povo palestino nunca saiu do seu território e nunca sairá do seu território. 15 meses de genocídio não provam isso? A marcha dos 300 mil voltando para o norte de Gaza não provam isso? O fato do próprio Egito e da Jordânia, que tem governos que, de novo, são traidores à causa palestina, já disseram que não vão receber, que não vão aderir a esses planos do Trump, apesar dele já ter dito que eles vão, sim, respeitar e fazer o que... enfim, o presidente do mundo quer que seja feito, mas o povo palestino simplesmente não vai ceder. E a Jordânia e o Egito sabem disso. A Jordânia e o Egito sabem, inclusive, que as suas próprias populações vão se levantar, caso isso siga, né? Então, eu queria, se vocês me permitem, só trazer uma parte desse livro aqui, A Expulsão dos Palestinos,
que foi trazido para a gente pela Sanderman, pela Monitor do Oriente e pelo Fórum Latino-Palestino. Sei que todo mundo aqui conhece bem esse livro, inclusive a Soraya teve aqui nesse programa também. Mas na última página do livro, o Nur Massalia, que é esse pesquisador palestino, ele fala nesse livro justamente da expulsão dos palestinos e as ideias, os ideais de transferência forçada presentes na ideologia sionista em 48, para que tudo pudesse ter acontecido como aconteceu, na Nakba. Ele fala que nesse livro, escrito em 1992, para ser preciso, segmentos amplos do público israelense se opõem à noção de transferência e criticam aqueles que têm tais visões. É tentador desprezar o reavivamento da transferência como uma solução aceitável, como se fossem bobagens de extremistas de direita. Tal tratamento é perigoso, entretanto, e é bom lembrar que o conceito de transferência resta no coração do sionismo. Como Ben-Gurion escreveu em seu diário em 12 de julho de 37, a transferência compulsória de árabes dos vales do futuro Estado judeu, nós temos que manter essa conclusão da mesma forma que agarramos a Declaração de Balfour. Mais que isso, da mesma forma que nos agarramos ao próprio sionismo. A transferência forçada dos palestinos é central para a limpeza étnica, para a remoção e para a criação desse Estado que eles insistem que vai ser criado. Mas, de novo, a marcha dos 300 mil em Gaza, depois de 15 meses de genocídio, e a resistência palestina na Cisjordânia ocupada mostram que isso não vai acontecer. Eu gostaria de comentar o seguinte: quando um palestino ele vai, ou expulsão dos palestinos. Posso escrever também no chat? Pode, por favor. Quando um palestino, ou de origem palestina, pretende visitar a Palestina, ele diz o seguinte: eu vou para a terra. Ele não diz eu vou para a Palestina, né? Eu vou para a terra. A terra é muito sagrada para o palestino. Então, o que um Trump vai entender, né, imigrante alemão, né, do pai dele, que foi lá para o Texas e depois migrou para Nova York e foi construir em Manhattan e não sei o que, fez dinheiro com apego ao dinheiro, vai entender de apego à terra? É um fanfarrão. Depois de financiar, né, a destruição de Gaza, vem dizer que vai cuidar de Gaza. Isso é piada de mau gosto, né, gente? Isso é piada. Não precisa dele. É nojento o que ele está falando. É uma piada nojenta, é uma piada macabra. A terra é palestina porque é a Palestina dos palestinos, como o Brasil dos brasileiros, né? E como a América dos americanos. Né? E é assim que tem que ser. Então, né, esse projeto, essa fanfarra de acabar com a guerra, né, e vir falar, charlas, né, blá, 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 ele fica tentando, né, ele fica especulando, negociando, ele fica jogando para ver se vai acontecer. Eu vou dizer, o Acordo de Abraão não sai se ele continuar nessa tocada. 2 estados palestinos ou a Palestina livre e fim de Israel. Assim pode ter Acordo de Abraão. E é isso que eu estou dizendo, né? Mais tempo ou menos tempo, é isso que vai acontecer. Mas, voltando, Badra, né, a essa questão, né, de TPI. Quando países como os Estados Unidos e França afirmam que não vão cumprir o mandato de prisão emitido pelo TPI contra o bandido, genocida, criminoso Benjamin Netanyahu, isso fica caracterizado como afronta ao direito internacional, isso esvazia o TPI? Olha, certamente, né? Assim, o que a gente está fazendo então, né? Para que existe o TPI? Para quem que servem essas regras? A gente, assim, sabe, né? Em linhas assim básicas, serve para ir atrás de quem os Estados Unidos ou, enfim, eles veem como inimigos. Se o TPI está indo atrás de um amigo, de um protegido dos Estados Unidos, enfim, a gente fica um pouco sem um norte, como comunidade internacional, se a gente puder falar de comunidade internacional ainda, porque se o TPI não serve para nada, como é que futuros genocídios serão tratados? Esse é um precedente muito grave, né? Um criminoso de guerra procurado pelo TPI, atravessando
o território espacial, enfim, a França, chegando nos Estados Unidos, sendo recebido com tapete vermelho, após ele ter sido recebido com salvas de palmas no ano passado, e agora sendo o primeiro líder internacional a ser recebido pelo Trump na Casa Branca. Então, o que isso significa, né? É por isso que a iniciativa do Grupo de Haia ela é tão importante, porque eu acho que talvez seja a nossa última esperança e a gente precisa se agarrar nisso e apoiar da forma que a gente puder, de que o direito internacional vai servir para alguma coisa. Um criminoso de guerra, como açougueiro de Gaza, como... me faltam palavras para descrever essa pessoa, enfim, sofra pelos crimes que ele cometeu. Não pode isso continuar sendo feito da forma como está sendo feito. O Netanyahu viajar, estar em lugares onde ele não deveria estar, isso realmente é um desrespeito à lei internacional. E, de novo, por isso muito importante que o Brasil se mexa e faça alguma coisa, integre o Grupo de Haia, corte as relações com o Estado de Israel, porque, de novo, o petróleo brasileiro pode não estar sendo usado para bombardear Gaza, mas ele está sendo usado nas escavadeiras que estão destruindo as ruas de Jenin. Então, a gente precisa também rever o nosso papel enquanto parte dessa comunidade internacional. Perfeito. Eu gostaria que, pessoal, vocês curtissem, né? Compartilhassem o que a Badra está falando, é muito importante, né? Que todos assistam, que chegue a deputados, a senadores, ao presidente, a governadores, a deputados estaduais, a vereadores, a amigos, a professores. É muito importante, né? Porque a TPI é o direito internacional que está à afronta. São anos e anos de civilização, né? É a humanidade que está em xeque. Israel botou o mundo em xeque. E a israelização, a sionização dos Estados Unidos está tirando ele, né, de apoio aos direitos humanos, quer dizer, Estados Unidos está rasgando os direitos humanos, né? Ele está virando o que, na verdade, ele é, um patrocinador de guerras, né, que não respeita mais documentos. Está caindo o direito internacional. O direito internacional está em perigo. E o direito internacional é que faz a relação entre os países. Isso é muito perigoso. Pode virar uma anarquia, como já está virando. Porque, se não for freado, né, o mundo ele vai convulsionar. Né? Veja esse maluco aqui da Argentina fazendo muros agora com o Brasil. Vocês vão admitir muros com o Brasil? Daqui a pouco, o que ele quer? Vai murar o quê? Quanto mais muro, menos liberdade, gente. Isso não é legal. Isso está parecendo afronta aos direitos internacionais, à boa relação entre os países, aos direitos da criança, do adolescente, do idoso. Israel rasgou tudo. O sionismo rasgou tudo. Está tomando conta. Nós precisamos falar, stop sionismo, pare com isso. Bárbara, muito obrigado pela resposta, foi excelente. Bruno? Bárbara, a gente está terminando a entrevista aqui. Sim, obrigado. Queria deixar esse espaço para o teu último comentário, considerações finais e agradecer a tua presença. Por favor. Olha, Bruno, eu que agradeço o convite e agradeço sempre poder estar presente nesses espaços onde a gente pode, enfim, ressaltar a narrativa palestina, a gente pode disputar um pouco com a narrativa hegemônica da mídia comercial. Eu acho que fica de comentário final um pouco voltado para a questão da transferência forçada dos palestinos e para esses planos que o presidente dos Estados Unidos tem para Gaza. De novo, em 15 meses, o mundo pôde conhecer melhor a Sumud palestina, a resistência, a resiliência, a força de vontade de vencer do povo palestino. A gente teve um governo nos Estados Unidos que financiou e que preparou o terreno perfeito para esse governo que é abertamente fascista, talvez seja essa a diferença, né? Ser abertamente fascista.
apoiar e proteger e fazer acontecer os planos do sionismo para a Palestina. Mas isso no papel. A gente não cansa de ver imagens dos palestinos limpando as suas casas em meio aos escombros, se ajudando, se reunindo, e é isso que é muito importante que aconteça. O povo palestino precisa superar a fragmentação criada também pela entidade sionista dentro da própria comunidade palestina, e o mundo precisa apoiar os palestinos nesse movimento. Não adianta querer que o povo palestino vença se não incentivarmos a não fragmentação da comunidade palestina e do desejo de vencer do povo palestino. Gaza deve ser governada por quem o povo palestino escolher que a governe, assim como toda a Palestina ocupada. Então, é nosso dever, enquanto apoiadores da causa palestina, lutar pelo direito palestino de autodeterminação, que é a questão básica da luta pela libertação palestina. Então, é na força dos 300 mil voltando para o norte de Gaza que a gente tem que se inspirar. Não podemos deixar a causa palestina morrer porque está no cessar-fogo. O cessar-fogo não está sendo respeitado, o cessar-fogo talvez nem dure. E como foi muito bem falado aqui, a Cisjordânia ocupada está sendo atacada. Inclusive, pode estar sendo atacado usando o nosso próprio petróleo do Brasil. Então, a gente precisa continuar nas ruas, a gente precisa continuar nossas campanhas e pressionando o governo brasileiro, para que tome ações mais fortes contra um Estado que abertamente comete genocídio. Muito bem. Parabéns, Badra. Ótimas palavras. Obrigado. Obrigada, Badra, pela presença. Júlia. E agora, Bruno Mohamed, por favor, considerações finais, últimas notícias, comentários. Bom, eu gostaria de dizer aqui que eu tenho uma notícia que saiu no... deixa eu ver aqui, desculpa. Eu até printei aqui. É de uma pesquisa feita da relação do que acham os jovens, né, da geração Z, né? Israel, ela ocupa o último lugar no índice de marcas nacionais. O genocídio está custando a Israel, né, que é a geração Z, a geração dos jovens, né, acha Israel um lixo. Parabéns à população, essa população do mundo. Os Estados Unidos, as universidades, né, estão sendo penalizadas por fazer manifestação, os estudantes estão sendo expulsos, né, e isso vai pesar. Estão sendo expulsos por causa do sionismo. E isso vai vir dos próximos votos. Lobby sionista, você também está na marca do tempo. Bruno? Opa, vamos lá, gente. A gente precisa entender, acho que a convidada foi muito feliz na sua previsão. O que o Estado sionista, que as forças coloniais vão tentar fazer em Jenin e Tulkarem, são 2 campos refugiados, tá? Bairros enormes, gigantes, criar uma política de terra arrasada, tentando com isso, como falou o ministro Smotrich da extrema-direita israelense, dar um exemplo, criar um modelo de sociedade destruído pela força do colonialismo, com o dinheiro, as armas, as capacidades militares dos Estados Unidos. Não é que isso vai acontecer. Essa tentativa está em andamento. Até o 7 de outubro, muito raro do inimigo empregar helicóptero na Cisjordânia. Agora, muito raro de não usar helicóptero de ataque em Jenin e em Tulkarem. Qualquer semelhança com alguma operação policial de vulto, por exemplo, no Rio de Janeiro, que o André conhece também, não é nenhuma coincidência. Uma metodologia aprende com a outra, e no Brasil a gente está falhado, recheado da presença, de agentes de inteligência, vendedores de equipamento de segurança, lobistas, todo um universo em torno do aparelho militar sionista. Voltando para a Cisjordânia, talvez seja o grande momento, né? Eu só fico temeroso do ponto de vista logístico, porque Gaza tem túneis. E aí o papel
da monarquia jordaniana, que já traiu uma, traiu duas, traiu três, traiu cinco, traiu 10, é fundamental. Fundamental. Tá? Posso estar prevendo demais, mas se não mudar um pouco a correlação de força dentro da Jordânia, a tentativa pode ser ainda mais desesperada. Então, era importante ter algum tipo de mecanismo de pressão dentro da Jordânia para substituir, em parte, o que se perdeu agora de linha logística com a saída do governo Bashar al-Assad na Síria. Não estou dizendo o teor do governo Assad, embora o governo de salvação da Síria não é nada apetecível, mas ao menos a Síria tinha linhas logísticas para dar suporte e abastecimento à resistência palestina e à resistência libanesa. Agora, o que será que deve estar acontecendo? Então a Jordânia joga um papel fundamental. Volto com a tela compartilhada, volto para o estúdio. Você tem toda a razão de ter essa apreensão, né? Essa apreensão compartilhada com todos os palestinos, ainda mais com uma autoridade palestina inoperante. Né? Inoperante e, de uma certa forma, né, pelego. De certa forma, não, é pelego, né, que a gente precisa falar. Né? A resistência, ela vai acontecer, Bruno. Né? O mesmo povo que está em Gaza está na Cisjordânia e vão se mirar no exemplo de Gaza e nas palavras de Sinwar. Né? As palavras deles estão gravadas na memória palestina e o que ele fez e o que ele, né, como mártir, está na parede, no coração de todos os palestinos. Não tem como transferir palestinos, não tem como fazer nada. Né? É a determinação da alma palestina, né, e ficar naquela terra que é deles, né, e o povo palestino e o mundo, né, vai se mirar no exemplo dos palestinos para se libertar das opressões. Né? Inshallah, isso aconteça, povos oprimidos do mundo, mirem-se no exemplo palestino, resistam, né? Resistam contra a opressão, levantem-se, né? Sejam fortes, tenham voz, falem o que tem que ser dito, né? E sempre mirem, né, no capital, quem ganha, e como ganha, e por que ganha. Isso é muito importante. A gente vê essas big techs todas lá recebendo dinheiro, né, na posse do Trump, saudação nazista. Nossa, que palhaçada. Dá vontade de vomitar. Dá vontade de vomitar. Né? Esse Elon Musk, os foguetes dele caem, ele ganha dinheiro. Né? Ele joga o foguete para cima para ir para a Lua, ele cai e continua ganhando dinheiro. Que coisa é essa chamada capital liberal dos Estados Unidos? Isso é sionismo, isso tem nome. Ainda vai ser revelado a podridão que é o sionismo e vai despertar o mundo. Através da luta e da batalha do povo palestino, do povo libanês, do Iêmen e dos demais povos. A Síria, coitada, está sofrendo. Agora, né, está sem governo, perdeu tudo. Por quê? Né? Para agradar esse lobby sionista. Vão pegar o petróleo dela, os bens dela. Né? Isso é o crime contra a humanidade que está acontecendo com a Síria e com o Líbano. E com aí. Bom, Badra, só confirmando em tela, é o endereço do Instagram, né, do Instituto Palestino de Diplomacia Pública. Isso, tá certinho, os dois. Os dois, né? O segundo é o endereço do site. Isso. Para quem pediu aí, pessoal, aí no chat, está aí. ou /BR? Não, é /PT, é /PT. /PT. /PT, né? Eu tentei entrar e não consegui. Isso, obrigada. Beleza. Gente, confirmando. Encerrar o programa. Agradecer a Badra pela presença aqui. Muito obrigada por estar com a gente. Obrigada. Essa Med em Revista fica por aqui. Esperamos vocês em nosso próximo episódio aqui no canal. E o programa conta com a produção técnica e jornalística de Alan Camargo, André Lobão, Bruno Lima Rocha, Christopher Dallalana, Juan Carvalho e Júlia Caldas.
E contamos também com a participação de Mohamed Ali, do Comitê pela Paz na Palestina contra o Apartheid e o Genocídio. Aproveitamos para convidar você que nos assiste a curtir e compartilhar o nosso programa em suas redes sociais e também deixar o seu like aqui no vídeo desta transmissão. E a quem quiser colaborar com o programa, nosso Pix vai aparecer aí na tela. É importante dizer que o Oriente Médio em Revista é transmitido de forma simultânea nos seguintes canais: Oriente Médio em Revista, O Coletivo, A Voz Trabalhadora, GGN, Canal da Geopolítica, Brasil de Fato, Rio Grande do Sul, e aos sábados no canal da Revista Fórum. Oriente Médio em Revista é uma realização do Instituto de Cultura, Comunicação e Educação Popular, o ITEP. Até a próxima, um abraço. Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube.